E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né? Galerinha do nono ano, manhã, turma especial. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, né? Professor de Química de vocês e Biologia. E aí a gente vai hoje começar nosso estudo da Química, na introdução ao estudo da Química. Nós vamos rever algumas coisas que vocês já viram lá no oitavo ano, antes de começar nosso conteúdo novo mesmo do nono ano, tá? Mas esse conteúdo de revisão é importante, por quê? Porque ele é cobrado no IFCE. Essa parte de Química Básica o IFCE gosta, então a gente vai ver, porque também já é conteúdo nosso do IFCE, tá bom? Então vamos lá, introdução ao estudo da Química, que é Química, né? Vocês já tiveram contato com a Química no ano passado, mas eu gosto sempre de frisar, né, que a Química ela é a ciência que ela está presente em tudo. A gente quando fala em Química já pensa logo aqui na tabela, nos Becker, né, em fórmula. Realmente a Química é tudo isso, mas ela é tudo isso e muito mais, né? A Química ela não se resume só a droga, sabão e perfume, como o pessoal pensa. A Química vai mais além. Aqui eu tô só para vocês rapidinho algumas imagens distorcidas, né, que as pessoas distorcem, achando que a Química ela é a vilã da história, mas não é, tá? Inclusive lá na turma do oitavo ano, que é a primeira vez que eles vão ver Química, eu aprofundo isso aqui mais. Vocês já viram Química, então estou fazendo só uma revisãozinha, mas esse negócio de produto natural, produto que não tem química, gente, isso é tudo mentira. Pão sem química, piscina sem cloro, piscina sem química, não existe, porque a química está presente em tudo. Ah, pessoal, mas a galera usa química para fazer droga. Mas a mesma química que faz uma droga é uma química que faz um medicamento, que também é uma droga, né? Só que uma droga benéfica, tá? Eu sempre dou o exemplo do carro. Se um carro atropela uma pessoa, a culpa é do carro? Não, a culpa é de quem estava dirigindo o carro. Tá? A culpa nunca é da ciência, a química está lá. Se você usa de maneira errada, infelizmente a culpa não é dela, tá bom? Então vamos lá, né? Olha esse daqui da sala online, né? Máscara de hidratação sem química, nadinha. Gente, eu sei que o que eles queriam falar não era isso, que não tinha química, né? Porque eles queriam falar que não tinha alguma substância que seria prejudicial ao cabelo, sei lá. Mas sem química, o próprio produto é uma química, a própria máscara, e detalhe que ele fala aqui, ó, que não tem química, mas está escrito aqui, ó, amido de milho, proteína e aminoácidos. Gente, pelo amor de Deus, né? Proteína e amido são compostos químicos, são compostos orgânicos. Então tem química sim, vamos ter cuidado com isso, tá bom? Então, só para relembrar, né, a química é a ciência que estuda a matéria, sua composição, suas propriedades, tá? Todas as transformações sofridas pela matéria é objeto de estudo da química. Tá bom? E aí vamos começar a nossa revisão que vocês viram lá no ano passado, só para rever rapidamente, lembrando que é matéria, corpo e objeto. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então se eu disser para vocês, por exemplo, gente, ouro é matéria? Ouro é matéria. Madeira é matéria? Madeira é matéria. Canil, que seria um corpo? O corpo é a porção limitada da matéria. É eu pegar essa matéria e limitar ela em partes. Por exemplo, madeira é matéria? Madeira é matéria. Um pedaço de madeira, aí seria um corpo, porque eu peguei a madeira, né, que é a matéria, e limitei a uma porção, tá? Ouro é matéria? É matéria. Uma barra de ouro, aí é um corpo. Carlinho, que seria um objeto? Um objeto é um corpo trabalhado que ele tem uma finalidade. Por exemplo, madeira é matéria. Um pedaço de madeira é um corpo. Agora, uma mesa de madeira é um objeto porque ele serve para alguma coisa, tá bom? Então, só para a gente relembrar aí o que é matéria, corpo e objeto. Tá? Lembrando que as questões a gente vai fazer depois, tá? Vocês que são da turma especial, se preparem, porque comigo você sabe que turma especial é com base em questão, tá? Nós vamos treinar muitos exercícios, umas questões pesadas, mas vai ser muito bom que vocês vão aprender muita coisa. As questões a gente vai ver depois, tá bom? Então vamos lá, relembrando que a matéria tem suas propriedades, né? Ou seja, suas características. E aí nós dividimos as propriedades da matéria em propriedades gerais e propriedades específicas. Carlinhos, o que é uma propriedade geral? Uma propriedade geral são aquelas que são apresentadas por todas as substâncias, ou seja, todos os materiais ou todas as substâncias possuem aquelas características. Exemplo, Carlinhos, massa, né, que mede a quantidade de matéria de um corpo, volume, toda substância tem um volume. Ah, Carlinhos, eu descobri a substância e ela tem 10 gramas, dá para saber que substância é essa? Não, porque qualquer substância pode ter 10 gramas, tá vendo? Isso é uma propriedade geral. Impenetrabilidade, o que é impenetrabilidade? É um princípio que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, tá? Ah, pessoa, e a mulher grávida? O bebê está na barriga dela. Mas a barriga dela cresce justamente para ter um espaço diferente para o bebê, tá? Ah, mas o senhor vai estar na sala junto com a gente. Nós estamos no mesmo espaço ao mesmo tempo? Não. Eu estou em determinado ponto da sala, você está em outro, tá? A gente está no mesmo ambiente, mas não no mesmo ponto ao mesmo tempo. Um exemplo disso, se você pegar um copo com água e botar a sua mão dentro, a água ela vai sair. Por quê? Porque os dois não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Isso só não é verdade aonde? No 315, ou no grande circular, às 6 horas da noite, não é não, professor Elias? 6 horas da noite no grande circular, meu amigo, 3 corpos ocupam o mesmo lugar no espaço ali automaticamente, tá? Então, gente, vamos lá. Compressibilidade é a capacidade da matéria ser comprimida, isso é uma propriedade geral. Todos os materiais possuem essas propriedades.
O que nos interessa mais também é as propriedades específicas. Como o nome já diz, cada material vai ter a sua propriedade específica. E a gente divide as propriedades específicas em dois grupos. Nós temos as propriedades físicas, que é aquela que eu não preciso fazer nenhuma reação para determinar, e nós temos as propriedades químicas. Então, olha só, exemplo de propriedades físicas muito importante: temperatura de fusão, tá? Temperatura de ebulição e densidade. Hoje, na nossa aula, nós vamos rever esses dois aqui, tá? Tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição, porque eles são muito importantes e o IFCE cobra muito, tá? Depois vocês vão ver as questões do IFCE sobre isso. Exemplo de propriedades químicas, Carlinhos: combustibilidade, que é a capacidade de material queimar. Carlinhos, isso é geral? Não, porque se eu pegar, por exemplo, álcool, ele queima. Se eu pegar, por exemplo, água, ela não vai queimar. Então é uma propriedade específica, porque cada um tem a sua ou não tem, e ela é uma propriedade química, porque eu dependo de uma reação para verificar isso aí. Oxidação é uma propriedade específica. Alguns materiais enferrujam, outros não, tá bom? E aí, gente, vamos relembrar aqui o seguinte. E outra coisa que eu botei aqui, ó. Você sabe o que são propriedades organolépticas? Se você não aprendeu no ano passado ou não lembra, vamos lá. Propriedades organolépticas são propriedades que elas dependem dos seus 5 sentidos. Por exemplo, cor depende da visão, tá? O cheiro de uma substância depende do olfato, tá? O paladar, lembrando que você não pode sair provando substância química nenhuma, tá? Quando a gente vê aula de laboratório, você não pode chegar no laboratório e pessoal, o que é isso aqui? Cheirar, não pode fazer isso, né? Porque aí você pode ter problemas, tá bom? Então, propriedades organolépticas são aquelas propriedades que têm a ver com os nossos sentidos, ok? E aí, para fechar, só para a gente lembrar, as substâncias químicas, né? Toda substância ela se apresenta nos 3 estados físicos. Na verdade, tem mais estados físicos, mas a gente trabalha com os 3. Sólido, líquido e gasoso. Quando a substância muda de um estado para outro, isso é chamado de mudança de estado físico ou mudança do estado de agregação. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui sólido, líquido e gás. Lembrando que quando uma substância passa do sólido para o líquido, olha a setinha para cá, nós temos o processo de fusão. Desculpa, engasguei. Faz parte. Quando você tem uma substância passando do líquido para o sólido, por exemplo, se você pegar a água e botar no congelador, ela vai solidificar, ela vai se transformar em um sólido. Carlinhos, se eu aquecer um líquido para ele virar um vapor, um gás, aí eu vou ter uma vaporização. E se esse gás voltar a ser líquido, eu vou ter uma condensação, tá bom? Não esqueçam disso. Eu coloquei... e tem mais uma que eu esqueci de colocar aqui. Existe uma mudança de estado físico, gente, que é do sólido direto para o gasoso, que ele não precisa passar pelo estado líquido. Que mudança é essa? Isso aqui é chamado de sublimação. Anote aí no seu caderninho. Sublimação é a mudança de estado sólido direto para o gasoso. Um exemplo muito bacana sobre isso aí, as naftalinas, aquelas bolinhas de naftalina que você bota para matar barata. Você pensa que a barata comeu a bolinha, mas na verdade não, porque aquela bolinha ela sublimou, ela deixou de ser sólida e passou para ser gasosa, tá? Estou aqui na companhia do meu amigo professor Elias. O senhor conhece, professor, bolinhas de naftalina? Muito interessante, viu? Então, quando você vê aquelas bolinhas de naftalina e ela sumir, você sabe que ela sublimou, ela não evaporou, tá bom? Observações que eu coloquei aqui, gente, ó, gás e vapor não é a mesma coisa, tá? Muita gente pensa que gás e vapor é a mesma coisa, mas não são. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença para vocês. E quando a gente fala de vaporização, existem 4 conceitos, tá? Quando um líquido passa para o estado gasoso, eu posso falar em vaporização. Evaporação seria uma vaporização mais lenta, tá? Ebulição seria uma vaporização mais rápida, quando se forma bolha, quando a água está fervendo, ela está em ebulição. E, Carlinhos, o que seria uma calefação? A calefação também é a passagem do líquido para o gasoso, só que é uma passagem tão rápida que não dá tempo nem formar bolha, tá? Carlinhos, me dá um exemplo de uma calefação. Quem aqui nunca brincou de molhar o dedo com água e soltar em cima de uma frigideira quente? Já brincou, professor? Fica fazendo, ó. Quando faz... é porque ele já deixou de ser líquido e passou a ser vapor. Só que é tão rápido que nem forma bolha. É uma passagem muito rápida. Então isso é chamado de calefação. Então esses 3 termos aqui, ambos se referem, ó, todos se referem à mudança do líquido para o gasoso. Só que pode ser mais lento, mais rápido, com formação de bolha, ou muito rápido que nem forma bolha, tá bom? E aí, gente, aqui, ó, gás e vapor, né? Quando eu falo em vapor, é um estado gasoso que você pode transformar no líquido só aumentando a pressão ou diminuindo a temperatura. Então, se você tem um vapor de água, se você aumentar a pressão, você pode transformar em água líquida. Agora, se eu tiver um gás, eu só posso transformar um gás no líquido se eu mexer ao mesmo tempo na pressão e na temperatura. Aí você tem um gás, tá bom? Se não, é um vapor, tá certo? Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? E, gente, para encerrar essa primeira parte,
tá? Foi só a nossa primeira aula, só para introdução. Eu queria só relembrar com vocês o diagrama de mudança de estado físico. Não sei se vocês viram no passado, mas vamos ver aqui comigo. Olha só. O que é o diagrama de mudança de estado físico? Ele é um diagrama que ele é dividido em duas partes. Nós temos o eixo na vertical, que é a temperatura, aqui, e aqui nós temos o tempo. Sempre você vai ter aqui, ó, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Lembrando que a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Vou usar como exemplo a água. Uma pergunta. Pessoal, a água, ela é líquida, sólida ou gasosa? Vou aproveitar que eu estou aqui na companhia do meu professor Elias. Elias, a água é líquida, sólida ou gasosa? A resposta do Elias foi a melhor. Depende. Depende de quê? Depende da temperatura. Por exemplo, a água pura, ela tem uma temperatura de fusão de 0 graus. E a temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então vamos entender aqui o seguinte, ó. Se eu disser assim, Elias, a 25 graus, a água está em qual estado físico? Poxa, se a 0 graus é o ponto de fusão, qualquer valor acima de 0, ela vai estar líquida. Até chegar onde? Até chegar em 100. Cala então 90 graus, líquida, 95, líquida, 99, líquida, 100. Quando ela chegar exatamente em 100, ela nem está líquida e nem está gasosa. Ela está os dois ao mesmo tempo. Nós temos um equilíbrio de fases. Passou de 100, aí sim a água vai ser um vapor, tá? Então olha aqui o diagramazinho, ó. Sólido até chegar no ponto de fusão. Chegou na temperatura de fusão, fica constante, tá? Existe ao mesmo tempo o estado sólido e o líquido. Passou da temperatura de fusão, ela fica líquida. Ela vai ficar líquida até chegar na temperatura de ebulição. Chegou na ebulição, fica constante, ó. Ao mesmo tempo existe o estado líquido e gasoso. Passou dessa temperatura, você tem somente o estado gasoso, tá? Então, por exemplo, a 23 graus, 23 é maior que 0 e menor que 100. Então ela está líquida. Carlinha, a 50 graus, 50 seria mais ou menos bem aqui, ó. 50 ela também está o quê? 50 ela está líquida. Agora, a 120, no caso da água, a 120, ela já passou da temperatura de ebulição. Então agora ela já está no estado gasoso. A menos 1, cuidado que menos 1 é menor que 0. Então a menos 1, você tem a água no estado sólido, tá bom? Carlinhos, toda substância é 0 e 100? Não, porque a temperatura de fusão e ebulição é uma propriedade específica. Então no caso da água é 0 e 100. No caso do fenol é 43 e outro valor. Cada substância tem uma temperatura de fusão e ebulição diferente, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar, a gente vai fazer alguns exercícios só para fechar e aí depois a gente vai começar a matéria realmente do 9º ano, tá? Antes a gente vai fazer primeiro essa revisãozinha, que é importante você lembrar disso aqui e também porque o IFCE cobra esses conceitos básicos, tá? Tem muito aluno que foca nas partes mais pesadas e esquece, deixa de lado as questões básicas. Ah, isso aqui é besteira, não vou estudar isso não. Aí quando chega na prova do IFCE, a primeira questão é sobre os conceitos básicos de química, assinar a alternativa correta. Aí você se ferra. Mas não vocês, porque vocês são meus alunos. Então vocês estão top. Então comigo vocês sabem que é a aprovação na certa. Então, gente, é isso. A gente vai parar aqui no diagrama, tá? Na próxima aula a gente continua a nossa revisão. E aí depois a gente já vai começar o conteúdo do 9º ano mesmo, tá bom? Um abraço e até a próxima.